11º volume da obra. As repetições são necessárias para o bom entendimento de todos. E assim ficavam se contradizendo, dizendo ser a vida essa mesma, e não se conformando com ela, vivendo em contradição consigo mesmo e dizendo: a vida é de sofrimentos e padecimentos até morrer, por nós não sabermos o porquê desta vida ser assim. Temos mesmo que aguentar o que nós não suportamos, que é o sofrimento, os padecimentos cruéis e a morte. Nós não queremos morrer, queremos é viver. Morremos sem ter vontade de morrer. E assim, o animal sempre viveu mal, horrivelmente assim dessa maneira, por viver sonhando. Essa vida de sonhos, sonhando com as artes, sonhando com as fantasias, sonhando com as ilusões da vida e dizendo, para fantasiar a vida, que a vida é essa mesma, sonhando horrivelmente dessa maneira e se contradizendo a vida inteira. Hoje estão sabendo o porquê de tudo isto, o porquê dessa vida de parasitas assim ser. Parasitas destruidoras, e dizendo muitas vezes: nascemos aqui, viemos parar aqui para destruir tudo que nós não fizemos, nem sabemos quem fez. Destruímos tudo, devastamos tudo, sem sabermos se estamos certos ou se estamos errados. Sabemos que nascemos aqui. Tudo isto nós encontramos, mas não sabemos quem fez, nem por que fez tudo isto assim. Vivemos aqui como uns solitários. Vivemos em um mundo sem saber por que vivemos neste mundo. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. E aqui estamos sonhando e julgando que estamos certos. Se nós não temos certeza de coisa alguma, se não temos certeza do porquê deste mundo, se não temos certeza da nossa origem, se não temos certeza de coisa alguma, estamos aqui perdidos, sonhando que somos donos daquilo que nós não conhecemos. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Como vamos ser donos de uma coisa que nós não conhecemos? O mundo. Mas estamos aqui sonhando e nos intitulando donos de uma coisa que não é nossa, o mundo e os seres. Vivemos aqui embriagados com a natureza, obsedados pela natureza, admirados com a natureza, sugestionados com a natureza, fanatizados com a natureza. E assim, vivemos sonhando a vida inteira, até que, agora, acabaram-se os sonhos, com o desencanto do universo. Agora terminaram os sonhos, por todos estarem desencantados. Estávamos encantados, não sabíamos o porquê de coisa alguma. Não sabíamos o porquê de nossa existência. Não sabíamos o porquê da existência desse mundo. Vivíamos encantados com tudo, pela vida e com todos os pertences da vida, e com tudo que existia neste encanto. E hoje, conhecendo toda esta marola endiabrada. E assim, hoje, desencantados, somos sabedores e conhecedores do porquê vivíamos sonhando. E, por sonharmos, vivíamos como uns sofredores. Vivíamos como os sofredores sem termos com quem contar, sem termos aonde nos agarrar. E por isso, a situação sempre foi de salve-se quem puder. E assim, está aí a mortandade se multiplicando. Tudo de ruim se multiplicando e ninguém nunca pôde dar jeito nisso. E por isso, a vida se tornou um farrapo do nada. A vida passou a não valer nada. Como na realidade a vida nunca teve valor, a não ser um valor aparente. Se a vida tivesse valor,
ninguém ficaria sem ela. Por a vida não ter valor, é que todos ficam sem ela. Morreu, acabou-se o valor aparente. E assim, vejam as contradições de quem vive sonhando. E quem vive sonhando sofre muito. Por isso, todos sempre foram sofredores. E agora, no raiar do horizonte, despontou a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, a luz racional, a luz do mundo racional, iluminando todos e todos dizendo: é verdade, quanto tempo perdido com esta vida de sonhos, fantasias, ilusões e artes cabalísticas, que ajudavam a aumentar a agonia de todos. E por isso, todos viviam agonizando. A agonia era tanta que muitos, certas horas, perdiam até o prazer de viver. Viviam por terem vida, mas não que tivessem prazer de viver. A vida das agonias, a vida dos sonhos, das aparências, das fantasias, das artes e das ilusões. Vejam que prelúdio encantador, em que todos sofriam sem saber porquê. Todos morriam sem saber porquê. Então, perguntavam uns aos outros o porquê de serem assim, e ninguém sabia responder. Por que somos sofredores? Ninguém sabia responder. Por que nós somos mortais? Ninguém sabia responder. E ninguém sabia o porquê de sua existência, nem de coisa alguma. Sabiam que tinham vida, mas não sabiam porquê. Sabiam que viviam, mas não sabiam porquê. Sabiam que morriam, mas não sabiam porquê. Sabiam que vivem em um mundo, mas não o porquê do mundo. E assim vivendo sonhando desse jeito. E hoje, todos acordados com a luz racional, todos acordados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos acordados, sendo acordados racionalmente. Todos acordados, sendo acordados racionalmente, e todos admirados e dizendo uns para os outros. Até que chegou o dia da definição da nossa situação e da nossa vida, da situação do mundo, do porquê da nossa vida e do porquê do mundo. Até que chegou o que todos precisavam há muito, o que todos necessitavam há muito, o que muitos viviam à procura há muito, a solução do seu ser, do porquê do seu ser, a solução do mundo e do porquê do mundo. E hoje, eis aí em mãos de todos, tão naturalmente, tão simplesmente, e todos alegres e contentes por verem deslumbrar em si mesmos a luz racional, a luz verdadeira da origem do aparelho racional. E assim está aí o término dos sonhos, o término das ilusões, o término das fantasias e de tudo que era contra o seu próprio ser. E assim, hoje, compreendendo a vida, conhecendo o porquê da vida e vivendo racionalmente, por o equilíbrio racional ir se apoderando do aparelho racional aos poucos, até todos ficarem equilibrados racionalmente e viverem racionalmente, alegres e contentes por saberem e verem que todos estão de volta para o seu mundo de origem, o mundo racional, e que chegou o término da vida da matéria, o término dessa vida de lama, e dizendo uns para os outros: é verdade, hoje estamos todos tão diferentes, mas tão diferentes. É porque acabaram-se os sonhos, e os sonhos, se acabando, têm que ficar mesmo diferentes, porque não sonham mais como um animal, que não sabe o porquê está vivendo. Hoje já sabem o porquê estão vivendo assim, dessa maneira. Hoje, todos na estrada certa,
na estrada racional, todos de volta ao mundo racional, ao mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos iluminados pela luz racional. Hoje, todos com a vidência racional, com a verdadeira vidência do seu verdadeiro natural, com a verdadeira vidência de sua origem de aparelho racional, e vendo a luz racional, iluminados pela luz racional, vendo o mundo racional e se comunicando com seus irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos no mundo da origem do aparelho racional. E assim, hoje, todos com o galardão verdadeiro racional. Racionalmente, tudo são, e materialmente, nada são. A vida agora mudando de melhor para melhor, por todos estarem sendo orientados pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos vivendo racionalmente e não irracionalmente. Na categoria de animal racional, viviam irracionalmente. E na categoria de aparelho racional, estão vivendo agora racionalmente. Então, vivendo irracionalmente é viver inconscientemente. E quem vive inconsciente é porque não sabia o porquê vivia. Hoje, vivem conscientemente, porque sabem por que vivem. Sabem de onde vieram e para onde vão. Hoje, sabem responder: quem és tu? Como encantados, não sabiam responder, porque não sabiam o porquê do tu e muito menos quem és tu. E hoje, as soluções todas em mãos. Quem és tu? Resposta: sou de origem racional, mas degenerado. Degenerei-me e deformei-me do que era racional puro, limpo e perfeito. E o tu? O tu é o tudo solucionado, é o porquê da existência do tu. Então, e o porquê da existência do tu? A existência do tu é a existência da origem para a formação do tu. Origem de quê? Microbiana. E como se deu o evento? Todos nasceram do chão. E por que todos nasceram do chão? Porque o tu nasceu do chão. Por que o tu nasceu do chão? Por os corpos anteriores a esses terem se extinguido em cima da planície e em cima da resina. Então originou-se o tu. Tu vieste então de onde? Do chão. Todos nasceram do chão. Então, tu nasceste do chão, a origem do tu e o porquê do tu. Então, quem és tu? Está aí quem és tu. E assim, vejam que não há complicação para uma coisa que está tão clara. A origem da formação do bicho que nasceu do chão. Mas um bicho com formação diferente por ser de origem racional. E por serem de origem racional, se formaram em livres pensadores. Mas, com o pensamento lapidado, tinham que pensar em encontrar o porquê de sua origem, como agora está aí, em suas mãos, a definição de tudo que nasceu do chão e a definição da formação dessa deformação racional, que descende de racionais puros, limpos e perfeitos. Antes de serem degenerados, eram puros, limpos e perfeitos, e tudo era puro, limpo e perfeito. Então, agora chegou a hora de todos terem o esclarecimento racional do porquê do racional deformado, do porquê do racional degenerado, do porquê o racional virou bicho, virou animal racional. E aí está em suas mãos o maior tesouro do universo, à volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, a extinção da vida aparente e das ilusões do encanto. O encanto estava de uma tal forma que o encantado, para se desencantar,
é como estão vendo. Daí as repetições necessárias para um bom entendimento entre todos. Mas a ilusão agora chegou ao fim. Iludidos quando viviam como bichos, como animal, e desiludidos vivendo racionalmente. Na vida racional não há ilusões. E assim, o mundo hoje entrando na sua fase mais brilhante de todos os tempos, na fase do término desse mundo, na fase do término da vida da matéria. E assim, os louros dos louros do mundo racional, os louros dos louros do aparelho racional, tudo brilhando racionalmente, por todos estarem de posse da vidência racional e iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo verdadeiro que deu consequência a esse encanto fluídico, elétrico e magnético. Fluídico porque todos são de geração fluídica, por não ser esse o verdadeiro mundo, como muitos pensavam que fosse. E hoje, todos vendo e sabendo que o fluido é a causa dos micróbios. Os micróbios, vírus, a causa dos seres em matéria fluídica. Por ser de origem fluídica, em matéria fluídica elétrica e magnética. A eletricidade é um fluido. Sentem, mas não veem. E assim, nessa combustão de matérias orgânicas, em que todos não sabiam o porquê de sua existência, ignorando a formação de seus órgãos e ignorando a formação de seu organismo, ignorando a formação dessa máquina que trabalha noite e dia, e vivendo assim, horrivelmente, sem saber, sem conhecer o porquê da existência de seu ser assim ser. Máquinas que dependem de um combustível adequado para poderem viver. Nunca descobriram, nunca puderam descobrir o porquê dessa máquina, o porquê da origem dessa máquina, o porquê se originou assim. Quem seria que fez isso assim? Quem seria o idealizador da formação de um organismo que todos ignoram o porquê dele? Ninguém nunca soube o porquê da existência de seu organismo e de sua formação. E assim, vivendo com essa vida misteriosa, considerando tudo isso um grande mistério difícil de desvendar, e vivendo assim, dessa maneira, horrivelmente, ignorando o porquê da semente do seu ser e da semente de todos os seres, e dizendo muitas vezes: quem fez este mundo assim foi muito complicado. Fez e não nos deixou a planta para que nós pudéssemos nos governar. E nem, muito menos, nunca falou com ninguém o porquê deste mundo. E ninguém nunca soube o porquê dele. E assim, vivendo todos como uns verdadeiros parasitas, a usufruir tudo sem saber o porquê da origem desse tudo, que se apresenta como vegetais e animais. E assim, vivendo em um degredo infernal, procurando tudo saberem e não sabendo coisa alguma, por a vida não ser essa, e por a vida não ser essa, o saber da vida não é esse. E por o saber da vida não ser esse, é que estavam aí a vida inteira sem saberem o porquê da vida. Não sabendo o porquê da vida, não podiam saber o verdadeiro saber, por não saberem o porquê da vida. Então, ficavam à procura do verdadeiro saber e, por não adiantar coisa alguma, é que tudo se acabava. Se tudo se acaba, é porque não é o verdadeiro saber, aparentando ser o verdadeiro saber. Mas, por não ser o verdadeiro saber, é que tudo por si mesmo ia se destruindo. Então, ficavam à procura do verdadeiro saber e nunca encontrando o verdadeiro saber. Então, dizendo: a vida é um mistério.
Este mundo é um mundo misterioso. Não sabemos ainda coisa alguma, porque a verdade ainda não é esta. Esta nossa verdade é uma verdade aparente, e por ser uma verdade aparente, é que tudo se acaba. Por a vida não ser verdadeira, e tudo, enfim, é que tudo se acaba. Então, de verdade no mundo, não existe coisa alguma. Sim, porque verdade hoje, amanhã não é. Amanhã, já a verdade é outra. E assim, ficavam na matemática da vida da matéria. É, não é. Será, não será. Hoje é, amanhã não é. E assim, uma matemática muito comprida, e a vida negando tudo que parecia ser verdade. Então, vivendo falsamente, procurando sempre descobrir o porquê da vida assim ser, e nunca encontrando, como nunca encontraram. E muitos ficando completamente alheios a tudo, chegando a uma conclusão e dizendo: nada sei, nada sou, porque não sei quem sou. Sei que sou assim, mas não sei por que sou assim. Então, o que é que eu sei? Deste jeito, nada sei. E muitos, chegando à conclusão de encerrar os estudos e as pesquisas, por encontrarem a nulidade de tudo, a negação de tudo, e dizendo: desconhecemos a origem verdadeira, desconhecemos a base verdadeira, não temos em que nos basear, porque não conhecemos a verdadeira origem. Então, não vale a pena malhar em ferro frio, senão todos acabarão loucos, por não poderem concluir coisa alguma de certo. Este mundo é misterioso mesmo. A nossa geração se encontra misteriosa, e não podemos dar uma definição certa, com base. E por assim ser, não devemos continuar a querer descobrir uma coisa que não está no nosso alcance e nem no alcance de ninguém. Vamos ver, com o tempo poderá chegar alguma luz que nos ilumine, dando a conhecer o que nós estamos ansiosos para saber. E assim, viveram muito tempo com essas lutas tremendas para ver se encontravam o certo verdadeiro, e nunca puderam encontrar, porque não podiam encontrar. Não dependia de ser animal racional conhecer a sua origem, porque quando aí nasceram, já existia o mundo. E, da forma que nasceram, não podiam, de maneira alguma, saber como nasceram. Como uma criança que nasce, e se não ensinar a criança como a criança nasceu, a criança nunca sabe como nasceu. Se não tiver quem a esclareça, nunca saberá como nasceu. Hoje, que é hoje, é assim que fará quando todos nasceram do chão e não tinham quem os ensinasse, que não tinham quem contasse como nasceram. Assim, nasceram do chão, passaram por uma longa eternidade, passando por várias fases. Quando nasceram, eram uns monstrinhos, depois foram a monstros, depois a monstrões, e assim sucessivamente. Não podiam, de forma alguma, descobrir como foram feitos. Não dependia do animal racional descobrir o porquê de sua existência, e, muito menos, antes de nascerem do chão, quando eram racionais, que vieram perdendo as suas virtudes e, com o tempo, se extinguiram em cima da resina e da planície. E assim, nunca poderiam descobrir a origem verdadeira. Agora, hoje, estão sabendo que, de maneira nenhuma, de maneira alguma, o animal podia descobrir o porquê era animal racional. Sabia que era animal racional, mas não sabia por que era um animal racional. Porque não podiam, de forma alguma, de maneira nenhuma, descobrir a sua verdadeira origem.
e hoje todos cientes da sua verdadeira origem. Então, este conhecimento não podia nascer ou ser do animal racional, e sim tinha mesmo que vir de fora, de outro mundo, como está aí agora em suas mãos. Só mesmo de outro mundo é que podia haver a explicação, o esclarecimento de toda essa formação, desse reinado de lama e sofrimento, somente de fora. E assim, todos cientes do porquê da razão do seu ser, do porquê da razão do mundo, de onde vieram, como vieram, a causa e a origem do mundo, de tudo e de todos. E assim, batalharam tanto para ver se descobriam a origem do seu ser, porque o inconsciente é vaidoso e teimoso. Procuraram de todos os modos, de todas as maneiras e de todos os jeitos, para ver se encontravam a origem do seu ser, e de tudo, enfim, e nunca puderam. Acabaram largando de mão para não enlouquecerem. E hoje, tão naturalmente, tão brilhantemente em mãos de todos, a razão do mundo em que vivem e a razão do seu ser, o porquê do seu ser e o porquê do mundo. Hoje, todos vivendo e sabendo o porquê vivem. E assim, a máquina foi fecundada pela razão de terem uma origem eterna, que é a origem de racional. Então, foi fecundada uma máquina adequada a uma vida que, com o tempo, viessem e tivessem condições de saberem e conhecerem o porquê de suas vidas e, assim, poderem voltar ao seu mundo de origem. Então, foi fecundada uma máquina racional, com todos os vírus, micróbios e germes, obedecendo a uma planta racional. Então, essa planta é que é justamente a máquina orgânica, com todos os seus pertences, para que viessem a nascer e pudessem entender e compreender o seu ser, para poderem voltar ao seu mundo de origem. Então, foi feita a planta racional do corpo, com os órgãos necessários para uma vida entendida das coisas e entendida do seu ser. Essa planta é uma planta racional microbiana. Então, dando origem a todos os micróbios para a formação de um corpo, de uma vida material. Então, entrando a água, a terra e o fluido causador ou formador da vida dos vírus, dos micróbios e dos germes. A terra, a incubadeira, e a água, o objeto de formação. Então, a água dá a formação, e a incubadeira gera, pela influência do fluido, formando os micróbios, os germes e os vírus, visíveis e invisíveis, para a formação dos seres visíveis e invisíveis. Tudo isto, uma planta racional, mas uma planta deformada, para que essas vidas fluídicas viessem, com o tempo, a conhecer o porquê de sua formação assim ser, como estão conhecendo e como estão sabendo o porquê assim são, para que daí, então, voltassem todos ao seu verdadeiro mundo de origem, como estão, agora, todos de volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, foram feitos todas essas máquinas, desde a micromáquina do micróbio, do microgerme, do microverme e do micromicróbio, até o maior dos maiores micróbios, e assim sucessivamente, visíveis e invisíveis. Então, hoje, todos de parabéns, galhardamente, por saberem o porquê de assim serem e o porquê de assim ser a matéria orgânica, fluídica, elétrica e magnética, que surgiu do nada
e se transforma em nada. Então, está aí a planta da deformação dos seres, a planta racional, mas deformada, racional degenerada. Assim, vejam que agora é que acordaram desse sonho, sonhando de olhos abertos. Esse sonho que parecia que a vida seria sempre essa, de matéria fluídica, elétrica e magnética. E hoje estão vendo a razão do porquê dessa vida e a razão do porquê termina a vida da matéria, por não ser essa a verdadeira vida, mas sim a vida racional. Agora, todos de volta ao seu mundo de origem, o mundo racional. Todos de volta para o seu verdadeiro natural, ao seu mundo de origem, o mundo racional, de racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje, encontraram o certo dos certos e verdade das verdades, o que procuravam há muito e não podiam de forma alguma encontrar, porque o animal racional não podia de jeito nenhum, de forma alguma, saber o porquê de sua existência. E assim, hoje, todos alegres, felizes e contentes, por estarem absolvidos do sofrimento e absolvidos da condenação à morte, por todos estarem de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, a satisfação de todos não tem explicação. É uma satisfação das maiores das satisfações. Ainda não tem explicação e definição da graça do seu ser, da graça do mundo assim ser. Hoje, todos rindo de alegria, rindo de satisfação, mas a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, é por saberem que aí na matéria não vão nascer. É por saberem que estão de volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, o mundo da matéria perdendo a graça, porque encontraram o seu verdadeiro mundo. E encontrando o seu verdadeiro mundo, o mundo que não lhes pertence, perdeu a graça. Perdeu a graça o mundo de matéria. O mundo material perdeu a graça porque sabem que esse mundo de matéria não é o seu. Conhecem agora o seu verdadeiro mundo. Então, o mundo que não é o seu perdeu a graça, por não ser o seu mundo verdadeiro. Graça é o mundo seu, é o seu mundo racional. A matéria só tinha valor quando só conheciam a matéria, só conheciam esse mundo. Agora, conhecendo o seu verdadeiro mundo, esse mundo que não é o seu, perdeu a graça. E assim, terminando a vida da matéria.